Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá, estamos juntos aqui mais uma vez, agora para trazer para vocês aqui uma pesquisa que nós fizemos já tem bastante tempo, 5 anos, né? Abril de 2018, falando novamente, sobre empresas de navegação. E hoje, para falar das primeiras navegações feitas no Espírito Santo, os relatos, assim, com bastante detalhe, pelo Conde da Palma. Ele navegou entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Navegou pelo Rio Doce a 2 de março de 1811. Portanto, há mais de 200 anos atrás ele fez esse relato. Aí a gente está vendo a empresa de navegação do Rio Doce, mas aqui já é nos anos 1930, né? A gente está falando de uma coisa muito mais antiga, 100 anos antes, 120 anos antes, 1811, ainda durante o Império de Dom João VI, né? A família real brasileira portuguesa estabeleceu-se aqui em 1808. Então, aí ele fala notícias sobre os novos estabelecimentos do Rio Doce, a Rio de Janeiro, 2 de março de 1811. Podemos agora cumprir nossa promessa de dar conta final do resultado do exame que a Junta da Conquista e Civilização dos Índios e Navegação do Rio Doce mandou fazer do estado das 6 divisões militares, em que repartiu o muito grande, rico e fértil terreno por onde corre o Rio Doce e outros rios navegáveis, que são os seus afluentes e seus tributários, né? Que nele despejam suas águas até o limite das capitanias do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Perdão, Minas Gerais e Espírito Santo. Aí ele vem falando, ele faz aqui um relato muito detalhado dessas 6 divisões militares. O tenente-coronel da Cavalaria de Linha da Capitania de Minas Gerais, Maximiano de Oliveira Leite, um dos membros da sobredita junta, acaba de dar a mais exata, circunstanciada conta de tudo quanto observou nas primeiras e quinta divisões militares, tendo consumido nesta importância a diligência de 5 meses e 24 dias para andar 352 léguas por caminhos pouco trilhados, grandes matas e rios navegáveis. Gente, eu fiz a transcrição desse relato aqui, ó, desse jornal. E é claro que ele está escrito ainda num português do século XVIII. Eu coloquei na inteligência artificial e pedi para que fizesse a correção de acordo com aquela gramática, porque senão ele ia mudar muito, né, a forma como se falava o português. Aí a gente continua aqui. Esse tenente-coronel Maximiano de Oliveira, ele andou ali pelo Rio Doce, 352 léguas. A primeira divisão, muito principalmente pelos trabalhos de seu antecedente, comandante, o alferes Antônio Rodrigues Pereira Taborda, um dos mais valorosos, ativos e intrépidos oficiais do regimento da Cavalaria da Capitania de Minas Gerais e um dos principais práticos de todo o sertão e navegação do Rio Doce, que por ele desceu até a Capitania do Espírito Santo em tempo do governo do capitão de fragata Antônio Pires da Silva Fontes Leme, bem conhecido pelas suas luzes e serviços nas demarcações do limites do Brasil, e a quem devemos a carta que levantou do Rio Doce, desde a sua foz no oceano até as cachoeiras das Escadinhas, aonde termina a capitania que então governava, cuja carta foi continuada por um sobrinho seu e pelo dito Taborda no distrito da Capitania de Minas Gerais, para onde voltou subindo este rio, apesar dos trabalhos e perigos que ofereciam suas cachoeiras e suas margens, então desconhecidas e quase todas habitadas por bárbaros antropófagos. Olha só. Aí ele segue. A morte nos privou dos serviços que este comandante Antônio Pereira podia continuar a fazer na divisão que lhe foi confiada. Do oceano aqui em Minas até chegar na divisa com a capitania do Espírito Santo, até chegar na divisa com
Minas Gerais. Mas temos o gosto de ver remunerados os seus trabalhos e serviços pela paternal piedade do nosso incomparável príncipe e senhor nas pessoas da viúva e filhos deste oficial, o que, satisfazendo ao compassivo coração de Sua Alteza Real, servirá de estímulo para todos os seus venturosos vassalos e muito particularmente para os que se achavam empenhados na importante conquista dos índios e navegação do Rio Doce. Ele está falando dessa navegação entre a 1ª e a 5ª divisões militares de Minas pelo Maximiano. Ele encontrou, então, já tudo muito bem demarcado, tanto esses serviços militares, quanto as tribos indígenas da região, quanto a demarcação de terras feitas pelo comandante Antônio Pereira Taborda, e pelo seu filho, do oceano até as cachoeiras das Escadinhas, onde termina a capitania do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais. Aí segue, é bastante longo o relato, muito interessante, muito legal mesmo de ler. Aí ele fala dos colonos também, tá, gente? Já os colonos da 1ª divisão pretendem-se ajuntar-se em corpo de povoação. Olha só, eles vão se espalhando por aquelas terras, os colonos, e de repente montam uma igreja, uma escola e querem fazer uma povoação. Pediram-me, comandante das ordenanças, que os governasse e licença para erguerem uma capela à sua custa, olha só, uma capela, devendo esta ser edificada no Porto Real de Joanésia, junto ao Ribeirão de Santo Antônio, que é muito abundante de ouro e navegável até a foz do Rio Doce, donde dista 8 léguas, tendo as cabeceiras da comarca do Cerro do Frio. Então eles vêm fazendo, gente, eles vão subindo o Rio Doce, do oceano até Minas Gerais, depois descem, né, fazendo todo esse registro das povoações que já existem, daqueles colonos que desejam criar as suas próprias povoações, e daí vão dando nomes. Os nomes são nomes de alguns colonos que chegaram primeiro, aquela povoação ganha aquele nome, aí precisa-se de uma capela, um capelão ou um padre, difícil, um jesuíta talvez, e esse vai fazer o quê? Vai fazer os registros dessas pequenas povoações e também dos nascimentos, das mortes, e aí que começa todo esse desenvolvimento que a gente viu no século XVII, XVIII, até o XIX. Aí vem o quê? Vem o cartório, aí vem os tabeliões, né? E a coisa segue assim. Então é bastante interessante de ver, gente. Lembro-me que pode servir de limite a este ponto interessantíssimos às capitanias de Minas e Bahia, o que o dito ouvidor autorizado para entender-se com o capitão-mor dos Tocoiós, prático daquele sertão, inteligente e muito ativo no serviço, sobre tudo que for conveniente à navegação do mesmo rio e na comunicação das duas capitanias. Ainda tem também a preocupação entre a capitania de Minas e Bahia, as divisões, né? Mas o relato é bem grande, gente, extenso, fala então da colonização, fala das juntas militares, que eram 6 na época, em 1811, por toda a extensão do Rio Doce. Fala dos limites entre Bahia, Espírito Santo e Minas. Fala dos perigos das cachoeiras, das corredeiras, das margens, dos animais silvestres, dos animais perigosos. Fala também das tribos indígenas, que ele chama aqui de antropófagos, e os corpos de povoação, das igrejas, pequenas capelas, etc. Então, gente, é isso. Se você quiser dar uma lida melhor nesse material, ele está disponível aqui no Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima, hein? Vamos lá.